Alô, terceiro ano, professor Arnaldinho. Hoje vamos fazer umas questões de um módulo, viu, gente? Pega aí o módulo 2, né? Física 16, né? Ele é o Física, quebrei a ponta. Física 16, ok? Eletrodinâmica 2, página 8. Página 8, certo? Umas questõezinhas de geradores e receptores, que na verdade eu passei para casa, não foi? Se não falha a memória, eu passei para vocês fazerem em casa, ok? Então lá vamos corrigir elas agora. Quem fez, fez. Quem não fez, infelizmente, né? Primeira questão. Ó. Ele diz: indique verdadeiro ou falso. Primeira lacuna. No gerador ideal, despreza-se a resistência interna. Realmente, o gerador ideal é aquele que a resistência interna é igual a zero. Ele não perde energia devido à sua resistência interna sob a forma de calor. Então, a primeira lacuna é verdadeira. Vamos à segunda afirmação. A segunda afirmação, ele diz: a corrente elétrica sai pelo terminal positivo do gerador. Verdadeiro também. Sai do maior para o menor potencial. Então é verdadeiro, é do maior para o menor. É isso aqui, ó. É do mais para o menos. Certo? Verdadeiro. Alternativa 3. A tensão U nos terminais do gerador real é menor que a força eletromotriz quando percorrido por uma corrente elétrica. Geralmente, verdadeiro também, porque a força eletromotriz, a FEM, é maior que a DDP externa, já que é ela que é a DDP total do gerador, e a DDP-U é a DDP útil, é a DDP que vai para o circuito, para o gerador. No receptor nós vimos que isso é trocado. Quarta afirmação. A energia consumida na resistência interna do gerador não é utilizada no circuito externo. Justamente é a energia perdida sob a forma de calor devido à resistência interna. Então a quarta afirmação é verdadeira também. Quinta e última afirmação. Para um gerador real, quando a corrente elétrica I é igual a zero, então a DDP é igual à força eletromotriz. Olha, se você pegar nessa quarta afirmação a equação do gerador, U é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Se a resistência interna, como ele disse, for desprezível, ou resistência interna não, a corrente, se ela é igual a zero, qualquer número vezes zero é zero, então a DDP será igual à força eletromotriz, então logo também é verdadeira. Todas as afirmações são verdadeiras. Viu, turminha? Vamos agora para a segunda questão. Segunda questão, ok? Vamos lá. Segunda questão, ele diz: uma pilha de lanterna possui força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna 0,1. Aí, a FEM, força eletromotriz 1,5 volts, resistência interna Rzinho 0,1 ohm, muito fácil. Ele quer a DDP, a tensão elétrica do circuito.
Para uma lâmpada que é percorrida uma corrente de 2 amperes. 2 amperes é a corrente. Facinho a equação do gerador. U é igual a E menos Rzinho vezes I. Logo, U é igual a 1,5 menos 0,1 vezes 2. 0,1 vezes 2 dá 0,2. 1,5 menos 0,2 dá 1,3 volts. Termina aí, bem fácil. Vamos à terceira questão. A terceira questão é a associação de geradores, ok, galera? Então, vamos conhecer isso aí um pouquinho. Ó, se a gente pegar o desenho da terceira questão, que é esse aqui, ó, ele dá vários geradores idênticos de força eletromotriz 5 volts e resistência interna 2 ohms. Aí cada fio ele tem 3 geradores desse tipo. 5 por 2. 5 por 2. É isso aí que tem a figura, na figura no módulo de vocês. É isso? Beleza. Do outro lado, a mesma coisa. 5 volts, 2 ohms. 5 volts, 2 ohms. E o terceiro, 5 volts, 2 ohms. Vamos ver o que é que ele quer saber aqui. Determine a resistência interna equivalente e a força eletromotriz equivalente na associação de geradores, com suas respectivas resistências internas indicadas ao lado. Bem, para calcular, percebam uma coisa, aqui eu tenho uma associação em paralelo, não é isso? De A para B. Fios diferentes é paralelo, só que mesmo fio é série. Então eu tenho duas associações em série, seguido de uma associação total em paralelo. Lembre-se de uma coisa, gente. Em série, a DDP é a soma. Então, na hora que você for fazer a força eletromotriz equivalente de cada associação, é só você somar. Em série, a DDP é a soma. Então, vai ser 5 mais 5 mais 5. Aí você vai ter 15 volts de força eletromotriz. A mesma coisa do outro lado, viu, gente? 5 mais 5 mais 5, 15 volts. Você vê que é facinho. Agora o problema é a resistência. Aí você vai para a resistência interna. Em série, a resistência equivalente é a soma também. Em série é a soma, então é só você somar. Então vamos lá, vamos somar. 2 mais 2 mais 2. Aí eu vou ter 2 mais 2 mais 2, 6 ohms. O outro lado, 6 ohms também. Certo? Agora, ele pede a força eletromotriz. Força eletromotriz é DDP, turminha. Então, se é DDP, lembre-se que em paralelo a DDP é igual. Então, logo, a força eletromotriz é igual a 15 volts. 15 volts aqui, 15 volts aqui. Isso daí tá show de bola, mó tranquilidade. Agora, a resistência interna é diferente. Eu tenho 2 resistores iguais em paralelo. Então, quando eu tenho resistores iguais, é eu pegar o valor de 1, que é 6, e divido pelo número de resistores. Aqui são 2. 6 dividido por 2, 3 ohms. Termina aí. Você vê que
a gente usou um pouco de teoria de circuito elétrico, no circuito elétrico, teoria de associação de resistores para resolver essa questão. Tá aí, ó, como foi feito, viu, galera? Beleza? Então, vamos prosseguir, né? Vamos ver outra questãozinha. Aí na página 9, né? A página posterior a essa, página 9, nós temos a questão 4. Questão 4. Um gerador obedece à seguinte função. U é igual a 40 menos 5i. U é igual a 40 menos 5 vezes I. Bem, aí de cara, né, vocês já matam que isso aqui é um gerador, porque é menos. Logo, ele pede letra A, a corrente elétrica de curto-circuito. Bem, se eu comparar as equações, U é igual a E menos Rzinho vezes I, eu tenho que a força eletromotriz desse gerador é 40 volts, é só comparar com a equação do gerador, e a resistência interna 5 ohms. Se ele quer a corrente de curto-circuito, o ICC, corrente de curto-circuito, é a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Logo, 40 dividido por 5, 8. 8 amperes, termina aí a letra A corrente de curto-circuito, ok? Letra B. Letra B, ele pede para a gente determinar a potência útil proporcionada para uma corrente de 5 amperes. Ele quer a potência útil quando a corrente for igual a 5. Bem, para fazer a potência útil, a gente precisa da DDP. Então, logo, vamos calcular primeiro a DDP. Equação do gerador. A potência útil é a potência dada pela DDP do circuito. A total é que é dada pela força eletromotriz. Então, 40 menos 5 vezes I. A corrente é 5. 5 vezes 5, 25. Logo, a DDP é 40 menos 25. Resultado desse cálculo aqui, ó. 5 vezes 5, 25. 40 menos 25, 15. 15 volts. E aí, para calcular a potência útil, que é a pergunta da questão, a gente vai lá, potência útil dado pela fórmula do pio, circuito externo, a potência útil do gerador. A corrente é 5, a DDP calculamos foi 15, 5 vezes 15, 75. 75 watts, termina aí. Ok, turminha? Vamos pegar mais questões. Galerinha, página 10. Vamos lá. Página 10, questão 1. Questão 1. Considere as afirmações e indique verdadeiro ou falso. No receptor, a corrente elétrica sai do polo negativo em direção ao polo positivo. Verdadeiro, no receptor é o contrário, viu, gente? Então, a primeira afirmação é verdadeira, porque no receptor ela vai sair do menor, do menos para o mais. O gerador é do mais para o menos, no receptor é do menos para o mais. A corrente elétrica circulando, então é verdadeira. Segunda afirmação. A diferença de potencial elétrico U nos terminais de um gerador ligado a um receptor deve ser maior que a F100, força contra-eletromotriz, para que o sistema funcione adequadamente. Olha, o gerador é quem cede energia para o circuito. O receptor é quem normalmente recebe. São os motores elétricos, ventilador, liquidificador
E assim sucessivamente, né? O aparelho eletrodoméstico em geral que não funcione pelo efeito Joule, por resistência elétrica. Então, obviamente que a DDP do gerador, a força eletromotriz, tem que ser maior que a DDP do receptor. Então, é verdadeira. A questão de lógica, né, gente? Como é que vai funcionar direito seu ventilador se você está dando menos energia do que ela tem para funcionar? Ela tem que funcionar. Você tem que ceder mais energia. Então, a DDP do gerador sempre tem que ser maior que a do receptor. Vamos continuar. Terceira afirmação. A bateria de um automóvel funciona como um gerador quando fornece energia elétrica para o carro. Se ele está fornecendo energia para o carro funcionar, ele é o gerador, a bateria é o gerador, verdadeira. Quarta afirmação. Um receptor converte energia elétrica recebida em seus terminais em outra forma que não seja só calor. O receptor ele tem essa função, transformar energia elétrica em outras formas de energia. Exemplo, o ventilador transforma energia elétrica em energia eólica. Certo? Então, verdadeira também. Vamos agora à segunda questão. Desculpa aí. Foi mal. Segunda questão. Ave Maria. Segunda questão. Aí ele dá um gráfico. Deixa eu fazer o desenho do gráfico rapidinho, viu, turminha? É uma curva característica do receptor, porque o gráfico do receptor é esse gráfico subindo realmente, viu? Então aqui realmente eu tenho uma curva característica de um receptor. E é subindo, né? Lembrando que o gerador é descendo. Eu vou dar uma revisada rápida nos gráficos aqui, que é bem rapidinho isso aqui. Na verdade, não tem muita frescura não. 24, 36, a DDP em volts, a corrente em amperes, 5. Esse é o gráfico do receptor. Se fosse do gerador, seria como? Do gerador seria descendo. O gerador seria assim. Essa curva seria descendo. E do resistor? Do resistor é diferente. Do resistor ia ser assim. Ele ia sair da origem dos eixos, subindo, só que da origem dos eixos mesmo, daqui. Aí seria resistor. Vamos lá. Ele pede para a gente determinar a força contra a eletromotriz. Bem, facinho, gente. Ó, a força contra a eletromotriz não precisa muita coisa, é só olhar no gráfico. É a primeira DDP. Olha ela aqui, 24 volts. Então, letra A, força contra a eletromotriz, 24 volts. Só comparar com o gráfico. Letra B, a resistência interna. Bem, aí é só fazer a propriedade, né? A resistência interna é a tangente do gráfico. Você pode fazer até pelo gráfico. Eu vou fazer pelo gráfico, ó. Quem é o cateto oposto? De 24 para 36, a diferença é 12. Quem é o cateto adjacente? De 0 para 5 é 5. Então, aí eu faço. Logo, a resistência interna é o cateto oposto ao ângulo 12 sobre a adjacente, que é 5. 12 dividido por 5, 2,4. 2,4 ohms. Termina aí. Beleza, galera? Terminamos essa. Aí, galera, página 11, questão 3. Vamos lá. No receptor real, em operação, corrente elétrica não nula, passando por ele, a tensão U entre seus terminais, letra A, é igual à força contra a eletromotriz. Vamos ver a letra A.
Letra A, ele disse que no gerador real, no receptor real, né? Beleza. No receptor real, ele quer saber a DDP. É só usar a equação do receptor. U é igual a força eletromotriz, força contra a eletromotriz, mais a resistência interna do receptor R' vezes a corrente. Você vê que no receptor é mais, tá vendo? Diferente do gerador que é menos, a equação. Bem, ele diz que a DDP é igual a F100. Não, a DDP é F100 mais a resistência interna vezes a corrente. Está errada a letra A. Letra B. Menor. A DDP é menor que a F100. Não, a DDP do circuito é maior. Você vê que é somada a resistência interna vezes a corrente. Errada também. Letra C é maior que a F100 vezes a corrente. Eu fui rápido, mas assim, é você entender uma coisa. Se o receptor ele precisa de energia para funcionar, é claro que o circuito que vai dar energia para o receptor vai ter uma DDP maior, viu? Então a letra C é a correta. Pode marcar ela. É só você olhar aqui, ó. Força eletromotriz mais resistência vezes a corrente. Então a DDP é o valor da F100 mais alguma coisa. Então é maior. Questão besta, na verdade. Muito besta, viu? Quarta questão. Vamos lá? Vamos lá, galerinha. Quarta questão, né? Questãozinha de verdadeiro para a gente marcar verdadeiro ou falso. Vamos lá para o item 01. Aí diz no enunciado: tem-se um motor de força contra a eletromotriz 80 volts, né? Ele deu a força contra a eletromotriz, o E', 80 volts, desculpe, 80 volts, resistência interna 5, R', 5 ohms, 5 ohms. E a corrente do circuito, a corrente elétrica aí, 8 amperes. Beleza. Aí ele diz que a DDP nos terminais 120 volts. Como é um receptor, vamos lá, turminha. A equação do receptor, U é igual a E' mais R' vezes a corrente. No gerador é menos, no receptor é mais. Então, vamos lá. A DDP é igual a 80 mais 5 vezes 80. Ou vezes 8, desculpa, estou com 80 na cabeça. 5 vezes 8, 40. 80 mais 40, 120 volts. É a DDPU, então verdadeira. Verdadeira, vamos alternativas, vamos logo para 0,2, né, gente? 0,2, ok? Bem desfocado aqui, deixa eu ajeitar. Pronto, agora tá beleza. 0,2. A 0,2, ele diz: a potência dissipada por efeito Joule na resistência interna é 320 watts. Então, potência dissipada do receptor, vamos lá. Potência dissipada é igual a R' vezes I ao quadrado. Vamos lá. A potência dissipada, R' vezes I ao quadrado, é igual a 5 vezes 8 ao quadrado, 5 R', 8 a corrente, 8 ao quadrado, 64, 5 vezes 64, 120 watts. Então, verdadeira, né? Me desculpe, 120 não, 120 é 320, verdadeiro. Pode marcar verdadeiro, tá verdade, também tá correta. 0,4. 0,4 ele diz: a potência útil do motor, 640 watts. Então vamos lá, potência útil. A potência útil é devido à força contra a eletromotriz. Então é linha vezes I, que é a DDP útil. Logo, 80 vezes 8, 80 vezes 8, 640 watts. Também está correta a 0,4.
A 0,8, ele disse que na 0,8 a potência dissipada, ou a potência total do motor é 960. Bem, você tem duas formas, né? Pode fazer pelo cálculo ou simplesmente por raciocínio. O total é o útil mais o perdido. A potência útil mais a potência dissipada. 640 mais 320, 960 watts. Então, é verdadeira também a 0,8. Ou simplesmente arma o cálculo. Como é que se faz potência total? A potência total do receptor é a DDP do circuito U vezes a corrente I. Fórmula do Pio. Logo, a gente calculou na primeira, 120 volts é a DDP, a corrente é 8. 120 vezes 8, 960 watts. Então, está correta. A 16, que é a última, é o rendimento, né? Isso, óbvio, não precisa nem fazer conta, ok? O rendimento, ele diz que o rendimento é 100%. Para o rendimento ser 100%, esse receptor não pode perder energia sob a forma de calor. Então, a potência dissipada dele seria igual a zero. Não, ele tem uma potência que é dissipada. Então, a DDP, ou o rendimento, não é 100%. Fazendo esse cálculo, a gente já sabe que está errada. Essa aqui é a falsa, né? O rendimento do receptor, pela equação do receptor, é linha sobre U. Força contra a eletromotriz dividido pela DDP. Logo, né? A força contra a eletromotriz é 80, a DDP a gente calculou na primeira, na 0,1, 120. Logo, 8 dividido por 12 vai dar aproximadamente 0,67, o que dá em percentual 67%. Então, realmente está errada essa 16. Beleza, turminha? Vamos para a próxima questão. A quinta questão. A quinta questão diz: no circuito elétrico da figura é uma força eletromotriz de uma bateria de força eletromotriz 12 volts, a FEM, e resistência interna R, 2 ohms. Sendo o R igual a 4 ohms, determine a corrente do circuito. Ó, nesse caso aqui, ele deu a resistência, essa resistência é 4 ohms, a resistência interna 2 ohms e a força eletromotriz que ele forneceu para a gente 12 volts. Aí, para fazer a corrente, o ideal, quando você tem circuito para calcular a corrente, é usar a lei de Pauli. Lei de Pauli diz que a corrente elétrica é igual à força eletromotriz dividido pela soma das resistências, a equivalente do circuito e a interna do gerador. Logo, 12 sobre 4 mais 2. 4 mais 2, 6. 12 dividido por 6, 2 amperes. Termina aí. Beleza, turminha? Vamos para a próxima. Vamos lá. Sexta questão. Parece que tá uma questão difícil, mas nem é, viu, gente? É bem facinho. Ó. Ele dá o circuito misto, o circuito a seguir, né? E pede a intensidade da corrente elétrica. Ele quer também saber a corrente desse circuito aqui, é como a questão anterior. Viu? Aí eu vou ter que usar a chamada lei de Pauli generalizada. O que é a lei de Pauli generalizada? É quando envolve todo o circuito elétrico, gerador, receptor. Ele diz que a corrente elétrica é a força eletromotriz, no caso, eu vou usar a notação aqui que chamamos de notação sigma. A letra grega sigma indica soma. Soma das forças eletromotrizes, menos, por que menos? Porque quem está dando energia é o gerador e quem retira energia é o receptor. Então, menos a soma, notação sigma, das forças contra a eletromotriz, DDP do gerador, menos a DDP total de todos os receptores, dividido pela soma das resistências. A soma das resistências internas ou externas, a resistência do circuito, mais as somas das resistências internas, tanto de geradores como receptores. Bem, galera,
nesse caso realmente em específico, viu? Faltou dizer o número aqui, né, gente? Ó, 1 homem e 3 homens. Ia dar errado nessa questão. Bem, esse desenho ele deu na questão, então vamos lá, vamos fazer o cálculo, né? Primeiro eu tenho que identificar quem é gerador e receptor. Lembre-se que o gerador tem força eletromotriz, tem DDP maior que o receptor. Então, 14, eu vou pegar 20 volts como um gerador. Se eu pego 20 volts como um gerador, então, olha só, a corrente sai do mais para o menos, não é isso? Sempre do maior para o menor, do mais para o menos. Olha aqui, se eu pegar esse de 14, a corrente não está nesse sentido, então mais está saindo do mais. Ela sai do mais em relação a ele. Então ele também é gerador. Quando chega aqui, a corrente não vai girar, então a corrente não vai estar assim. A corrente girou. Então aqui está saindo do menos, E a corrente continua nesse sentido, que ela está circulando, ó. A minha corrente está girando no sentido anti-horário. Então chega aqui, ó, saindo do menos. Sai do menos nesse elemento. Nesse elemento ela sai do menos, viu? Sempre em relação ao segundo, tá certo, gente? E aqui sai do mais. Gerador, receptor e receptor. Então, logo, vamos ao cálculo. Soma das FENs, soma dos geradores. 20 mais 4, ou 20 mais 14, desculpe. 20 mais 14, 34 volts. Menos dos receptores. Olha, 10 mais 4, 14. Os resistores agora. Tem 2, ó. Uma resistência interna, que são resistores externos. 3 mais 1, 4. Mais resistência interna. 1, mais 2, 3. Mais 1, 4. Mais 2, 6. 34 menos 14 dá 20. 4 mais 6, 10. 34 menos 14, 20. 20 dividido por 10 dá 2. Então, aqui a corrente, 2 amperes. Termina aí facinho, não foi, gente? Bem legal, viu? Ó, turma, eu espero que tenha ajudado aí, viu? É claro que eu vou fazer mais questões com vocês, viu? Agora eu peço para vocês fazerem a questão, a página 12, viu? Que eu vou continuar da página 12 para a próxima semana, viu? Página 12 para casa, ok, galera? Para a gente fazer semana que vem, tá bom? Até semana que vem, espero que tenha ajudado vocês, viu? Tchau, tchau.